Bom dia, alunos, turma do quinto A e quinto ano B. Nossa aula de artes hoje será gravada, como eu já expliquei a vocês, porque por motivos aqui de manutenção da energia, aqui próximo à minha casa, então tive que gravar a aula para vocês, não é isso? Então, nossa aula hoje de artes, tá certo? Peguem um livro de artes para a gente continuar, dar continuidade às nossas aulas. Na página, vocês vão colocar na página 54 e 55 de artes. Páginas 54 e 55. Unidade 7, certo? Unidade 7, páginas 54 e 55. Na página 54, nós temos o conteúdo formas, linhas e criações musicais. Então, o que é que nós vamos ver aqui nesta unidade? Nós vamos ver um pouquinho sobre a grafia musical, né? Sobre as formas, as linhas, as criações musicais. Observem aí a imagem. Vamos ver aqui, ó. Quais são os instrumentos que cada músico está tocando? Quais os instrumentos que nós observamos aqui? Tem o triângulo, tem a flauta, o violão, não é? Também tem os tamborins e também os teclados. Vamos lá. Você já experimentou tocar algum desses instrumentos? Algum de vocês? Tem alguns que fazem aula com instrumento musical, né? De violão. Outros já tocou em alguma oportunidade. Observe a partitura musical. Ela é formada por que sinais gráficos? Então, observem os sinais gráficos que nós observamos nas partituras de cada músico, né? Nós não vemos letras. Nós vemos sinais gráficos, ó, algo em forma de triângulo, de quadrado. O que isso quer dizer? Como os músicos entendem? Nós sabemos que os músicos, né, quando nós fazemos aula de música, quem faz aula de música, quem já fez, na aula de música vai estudar o que? As partituras, não é? As partituras musicais, para saber interpretar. Observar a partitura e saber interpretar ali qual o som que vai ser reproduzido naquele momento. Se vai ser um som mais agudo, um som mais grave, né? Pelos sinais gráficos, aí da partitura eles sabem o som que deve ser reproduzido, as notas musicais, certo? Linhas e formas para criar música. Página 56. Coloquem aí. Linhas e formas para criar música. Lembram que em artes nós já estudamos algumas danças, não foi, gente? Ritmos, danças contemporâneas, danças de salão. Lembram que nós estudamos alguns grupos musicais, né? Alguns grupos de dança, grupos internacionais, nós vimos também na nossa aula, lembram? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que? Essas linhas e formas para criar música. Como criar música com linhas e formas? O que tem a ver as linhas e as formas com a música? A escritura musical é chamada de notação musical. E os registros feitos formam uma partitura, que no caso das linhas e formas geométricas é denominada partitura gráfica. Então, a partitura, como nós observamos na página anterior, que os músicos estão olhando, é chamada de partitura gráfica, tá certo? Na ilustração, vemos duas musicistas criando uma composição musical, com base em um desenho que trabalha os padrões de linhas e formas geométricas. Como podemos criar música com base em um desenho como este? Observe. Então, como é que nós poderíamos criar uma música observando um desenho desse? Não existe uma fórmula ou um padrão que deve ser aplicado para se criar com base em um desenho. Os músicos que desejam fazer isso devem criar juntos representações de sons para cada elemento do desenho. Por exemplo, preste atenção. As duas linhas centrais, finas e paralelas, poderiam representar o momento em que será tocada a mesma nota aguda durante 4 tempos. Se existem vários instrumentos,
Pode ser combinado de todos fazerem a mesma nota, o mesmo tempo ou apenas dois instrumentos executarem-na de modo que estes toquem quando aparecer as duas linhas. O quadrado poderia representar a entrada de um instrumento específico, que tocaria 4 notas durante os 4 tempos, seguindo a quantidade de lados do quadrado, ou indicar a sequência de 4 palmas. Então, nós observamos aí as 4 linhas, né? E o quadrado, que o quadrado também tem 4 linhas, mas em formato diferente, né? Então, o que é que os músicos fazem? Eles observam as notas e reproduzem o som. Tudo ensaiado, né, gente? Que a gente sabe que a música, as partituras são ensaiadas, tudo é ensaiado. Então, eles sabem a hora que vai entrar cada instrumento. Cada som vai ser tocado. Quer saber mais? O corpo é bastante usado como fonte sonora na criação de sonoridades, representadas em notações gráficas. O grupo Barmatuques é uma referência na percussão corporal. Conheça mais sobre o grupo e escute suas composições musicais, acessando o site do grupo. Eu vou deixar depois um linkzinho também para vocês acessem, para vocês verem um vídeo desse grupo aí, tá certo? Se nós estivéssemos na sala, vocês sabem que nas aulas de artes eu sempre passo o vídeo para vocês, né? Do que nós falamos. Então, eu vou deixar também o link de um vídeo desse grupo aí para vocês verem. Um grupo de percussão corporal, certo? Prazer em conhecê-lo. Olha aí, vamos estudar um pouquinho sobre história da arte. Nós estudamos história da arte nesse nosso livro, lembram? Uma forma de música muito apreciada e executada nas igrejas e nos mosteiros da Idade Média era o canto gregoriano. Nesse estilo de canto, existia um coral de homens que entoavam as músicas sem a presença de qualquer instrumento musical. Como os monges tinham dificuldade de gravar as músicas, o monge italiano Guido de Arezzo começou a esboçar as primeiras grafias que viriam a se tornar representações das notas musicais, como os conhecemos hoje. Escultura do monge italiano Guido de Arezzo, criado por notação moderna. Então foi ele o responsável por existir as partituras musicais. Ele quem achou essa forma de fazer, não é? Essas linhas, esses gráficos, esses sinais gráficos para representarem os sons. Sons agudos, som mais grave, que a gente vai ver como são esses sons. Então foi ele, não é? Na Idade Média, Guido de Arezzo, italiano, que criou essa maneira de recriar com os sinais gráficos as partituras, certo? Musicais. Como eles tinham dificuldade em decorar, então ele fez o quê? Criou os sinais gráficos para quando eles olharem saberem o som que iriam reproduzir. A página 58 nós não vamos fazer, porque ela é uma página que seria muito bom para a gente fazer em sala de aula, certo? Nós podemos também depois tentar recriar, uma forma que estiver fazendo aula com vocês ao vivo, a gente tentar fazer. Porque ela fala muito em atividade em grupo, não é? Criar linhas e sons, representações sonoras em um grupo. Cada um fazer com um trabalho específico no grupo. Então não dá certo a gente fazer sozinho. Ó. Forme uma roda com os colegas, observe os desenhos abaixo, tente recriar o som, seria sons agudos, a gente fazer com a parte do corpo, como esse vídeo que nós iríamos ver aí, com palmas, batidos de batuques nos pés. Então aí seria uma atividade em grupo. Mas como nós não estamos na sala, a gente não vai fazer essa página 58, nem na aula viva. Nós vamos para a página 59. Inventando as linhas, inventando música. As notações gráficas são uma forma de escrita não convencional da música e, por não estar em um padrão pré-definido, abrem infinitas possibilidades de desenhos, escritas e sonoridades. Nesse universo, podemos ousar no uso das linhas e formas e inventar sons e músicas inusitadas. Observe alguns desenhos de linhas diferentes. Olha essas duas linhas que parecem subir assim, ó, na página do livro. Esta linha com desenho ascendente, subindo, ó,
pode representar um som que começa baixinho e aumenta seu volume, ou pode ser a representação de um som que começa em uma nota e vai subindo na escala. Então, o que quer dizer isso aí, tia? É como a tia falou. A gente observa que a linha ela é baixinha, ó, e depois ela começa subindo. O que quer dizer se tem uma linha assim na partitura? O som vai começar baixinho, depois vai ficando mais agudo, mais alto, tá certo? Som que começa em uma nota e vai subindo de escala. Por exemplo, começa em Dó, passa para Ré, Mi, Fá, vai subindo a escala do som. Essa ondinha, as ondulações desta linha pode representar um som que começa baixo e aumenta de volume. Depois começa a baixar e novamente a subir. Ou pode indicar uma escala de notas que sobem depois desce e sobem novamente. Então é um som que vai o quê? Oscilar. Por isso que tem a ondinha, ó. Oscilar, hora vai estar baixo, hora vai estar alto, tá certo? E por último, essa linha em caracol. O que quer dizer? A linha em caracol pode representar um som que está emitido de forma ondulatória, criando um movimento parecido com o desenho. Então, um som, né, de maneira ondulatória. Imagine um som assim, esse som baixinho, vamos imaginar um som baixinho, depois vai subindo um som mais grave, mais agudo, quer dizer, um som, essa onda, som baixinho, sobe, depois baixa de novo, sobe. Quando diz assim é o tom do som, tá certo? E por último, a linha em caracol representa um som que será emitido de forma ondulatória, certo? Na página 60. Então, aqui também seria para a gente ir com os colegas juntos observar os desenhos abaixo e criar representações sonoras para cada elemento de um som, usando somente o corpo como fonte sonora. Seria como te explicou nesse grupo Batuques, que vai deixar o link para vocês, né? Utilizando o corpo, batendo no corpo, aí a gente faria esses sons. Primeiro seria um som, ó, igualitário, nessas três linhas, te disse o quê? Um som que fica fixo. Tá vendo? A linha que sobe, o som baixinho, depois sobe, não é? A onda, o caracol, mas não tem como nós fazermos essa atividade porque seria em sala, em grupo, tá? Aqui embaixo, o que é que você pode fazer? Inventar uma representação sonora. Ó, crie um desenho com linhas e formas geométricas diferentes. E daí a gente pode fazer o que depois que fizer esse desenho? Inventar uma representação sonora para cada elemento do desenho. Experimente tocá-lo usando o seu corpo e instrumentos musicais. Então aqui você vai criar um desenho com linhas e formas geométricas, certo? Você pode colocar aqui na página 60, aí embaixo. Então aqui na página 60, você vai escolher uma dessas, certo? Dessas representações geográficas para reproduzir um som. Tia, como vai reproduzir o som? No próprio corpo, como tia falou, com os batuques, com palmas. Como nós vamos reproduzir um som mais agudo, um som mais fechado? Se nós estivéssemos em grupo, seria mais fácil, né? Para a gente fazer essa atividade na sala, até nas bancas, batendo. Poderíamos fazer com palmas, batendo os pés. Então, seria mais fácil. Mas vocês vão escolher uma dessas reproduções aqui e desenhar embaixo, tá certo? Aqui representa um som mais alto, mais agudo. A gente observa que é a primeira, não é? Como explicou a vocês, a linha começa baixinho, depois sobe de repente a primeira. Depois tem a ondulação, o som que fica baixo e alto, com os 4 quadradinhos, que é quando entra outro instrumento. Depois tem, ó, ondulação, novamente com os 4 quadradinhos. Então, vocês aí vão escolher um desses 3 e reproduzir, tá certo? É como a tia falou, seria uma atividade, tia tá dando conteúdo, mas seria uma atividade. Seria muito bom em sala de aula para a gente entender, né? Com palmas, com batido de pés, né? Batendo no nosso próprio corpo, como a tia falou desse grupo que tem aí do batuque. Então, seria diferente a atividade, mas a gente entende que, o que foi que nós entendemos nessa atividade de hoje? Vocês vão escrever aqui, na página 61. Nós entendemos, não é, que o homem começou a usar o quê? Quando não estava, como ali nós mostramos o italiano, não é? Arezzo, o que foi que ele fez? Não conseguia decorar os sons,
as partituras, ele não conseguia decorar qual som iria reproduzir, o que foi que ele fez, inventou, né, as partituras. E ali ele anotava o som que iria ser com o quê? Sinais gráficos, né? O som que começa baixinho e depois vai alto, subindo. O som mais baixo, aí seria uma linha baixa. O que mais? A ondulação, som alto e baixo. O movimento caracol, não é? Então ali são o quê? Sinais que representam a maneira que o som vai ser reproduzido. Então o que nós aprendemos hoje? Que sinais gráficos representam também o som nas partituras, não é? Partituras musicais. Representam também as partituras para as partituras musicais. Como os músicos vão reproduzir aquele som? Entenderam? Então foi essa a atividade de hoje em artes. Se nós estivéssemos na sala, seria ótimo para a gente fazer, né? Ali a gente iria reproduzir sons com a boca, com batuques, batendo os pés. Mas como não estamos juntos, fica uma atividade um pouco diferenciada. A tia vai deixar o vídeo para esclarecer mais para vocês, do grupo que eu falei para vocês, tá certo? E aí vocês vão só escrever um pouquinho sobre o que vocês... Primeiro assistam um vídeo, ainda é melhor, para vocês falarem aqui um pouquinho, certo? O que vocês acharam do vídeo, o que vocês entenderam. Tá bom? Na próxima aula eu tiro mais dúvidas de vocês, como hoje, infelizmente, não foi possível ter a aula teve que ser gravada, ficou uma aula um pouquinho diferente, mas na próxima aula eu tiro mais dúvidas de vocês sobre esse conteúdo, tá certo? Beijo para vocês, até amanhã.